micro e pequenas empresas, nós estamos falando em unidades que têm o ambiente como dado. Aconteceu algo no ambiente, vai ter um reflexo sobre mim, e eu não tenho como alterar aquele ambiente. Pelo menos eu sozinha não tenho como alterar o meu ambiente. Isso é uma coisa que está presente em qualquer uma dessas definições, tanto no critério operacional do SEBRAE por empregados, quanto no critério da lei aqui no Brasil, como nos critérios operacionais e legais nos Estados Unidos e na Europa. Tudo bem, gente? Então, eu agradeço aí a participação, aí a compreensão de todos e obrigado. Obrigada, Pedro. Vão ter muitas perguntas ainda para você. Ele vai ficar até o final do dia hoje com a gente. E a gente está tentando ver... o dia já acabou. Se ele passa amanhã também uma parte da noite com a gente. Eu quero chamar o nosso diretor superintendente, Bruno Caetano, que veio dar um olá para vocês. Boa noite, pessoal. Desculpe não poder chegar no início. Queria ter dado aí as boas-vindas, mas a gente estava lá no SEBRAE com um dia puxado e não deu para chegar no horário e não quis atrasar a vida de vocês. Agradecer também a presença aqui da Cândida, gerente do SEBRAE Nacional, gerente de comunicação, e através dela cumprimentar e agradecer ao presidente Luiz Barreto. Cumprimentar também o Emerson, a Eli, toda a turma da nossa comunicação, agradecer pelo esforço. Umas palavrinhas rápidas aqui para a gente. Dizer que, para mim, especialmente, é motivo de muita satisfação estar aqui hoje, reunindo tanto jornalistas. Confesso que eu estou curando uma fobia. Eu não sei se todos sabem, mas eu fui secretário de comunicação do Estado de 2007 até 2010. E, para mim, quando eu reunia tantos jornalistas assim numa sala, era sinônimo de crise. Né? Já tinha logo que pensar o outro lado. Preparar bem os porta-vozes, chamar o outro lado e esperar a pancada no jornal do dia seguinte. Então, para mim, estar aqui hoje reunindo jornalistas, tantos veículos, e não tratar de crise é motivo de grande satisfação. Vai dizer que o tema da microeconomia entrou definitivamente na agenda do país. Grandes empresas, grandes bancos, todos têm aí a pretensão, o objetivo de mirar e acertar a micro e pequena empresa. Na mídia não é diferente, a gente já tem veículos especializados desde muito, e hoje grandes veículos dedicam nas suas páginas de economia, mas não só, bons espaços para discutir micro e pequena empresa. E, portanto, nada mais natural do que o SEBRAE São Paulo, que tem a micro e pequena empresa na sua missão, organizar um evento como esse, um workshop como esse, para discutir aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que é conversar sobre micro e pequena empresa. Então, a nossa missão, de verdade, é comunicar bem, parte integrante da nossa missão, e esse workshop ajuda a cumprir essa missão dentro do nosso objetivo, que é atingir a micro e pequena empresa. Então, dizer que nós estamos jogando muita força nisso, não só no workshop, mas também em parceria com o SEBRAE Nacional, criando o prêmio jornalistas. Já convido todos vocês aqui também a participarem da etapa paulista. Tenho certeza que dentro dos respectivos veículos tem inúmeros cases que podem vir aí a ganhar prêmios, e não o prêmio pelo prêmio, mas o prêmio como um reconhecimento de um trabalho bem feito. É isso, gente. Espero que vocês aproveitem o dia de hoje, o dia de amanhã, e contem sempre com o SEBRAE São Paulo nessa agenda positiva. Obrigado, boa noite. Quem quiser água e café tem ali no fundo da sala, tá? Mas não pode fugir, não. Nós vamos agora para a nossa segunda parte, que é o Emerson que vai fazer, né? O Emerson que já foi apresentado, gerente de inteligência de mercado. Ele vai tratar da importância do planejamento estratégico para o sucesso das micro e pequenas empresas. A gente viu na apresentação do Pedro que planejamento é fundamental, né? Para que as empresas sobrevivam e passem dos fatídicos 5 anos. Então, o Emerson vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Ele é doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp, palestrante em diversos fóruns, com destaques para a GV, USP, Stanford University, e coautor de um livro sobre educação empreendedora. Atua no SEBRAE desde 1997. O Emerson, assim como ele, tem plaquinha de ativo, né?
A gente já passou por várias áreas dentro do SEBRAE, né? Ele trabalhou tanto na operação, né, junto aos escritórios regionais, como no desenvolvimento de produtos também em portfólio. Boa noite. Eu prometo que vou fazer o máximo esforço, porque 9h15 da noite, né, começa a bater o sono, né? Mas nós não vamos falar de planejamento estratégico de uma maneira acadêmica, né? Depois de uma avalanche de números que o Pedro, né? Seria muita sacanagem da minha parte continuar com essa avalanche. Mas nós vamos conversar um pouco sobre que mundo essa micro e pequena empresa vai encontrar, quais são as tendências de consumo e como é difícil para o empresário tomar decisão. Planejamento, tá? A gente fala que o homem tem 3 relações com o tempo. Com o passado eu tenho a história, com o presente eu tenho a minha realidade e com o futuro. A única relação que eu posso fazer com o futuro é planejar. Quero comprar alguma coisa, eu quero viajar, enfim. E planejar não é garantia de certeza. Quando falamos em planejamento estratégico, nós falamos de coisas de longo prazo. Aqui nós vamos falar que mundo esse empresário vai encontrar em 2020. Embora seja daqui a 9 anos, num planejamento estratégico de longo prazo é considerado curto prazo. Por quê? Porque a maior parte das decisões de investimento das grandes empresas, de investimento em tecnologia, de investimento em infraestrutura, já foram tomadas, então você consegue prever com uma certa razoabilidade o que pode acontecer. Então a gente vai fazer uma viagem agora, tá, sobre o que a gente pode ter nesse futuro. Então, que mundo encontraremos em 2020? A primeira parte é uma parte, nós falamos de alguns cenários, o Pedro já falou dos cenários econômicos, vamos falar um pouco de alguns cenários que não ficam somente na esfera econômica. Primeira questão, que o homem hoje, a humanidade, passam por 5 grandes revoluções tecnológicas. Embora essas revoluções elas estejam em estágios de maturidade diferente. A primeira revolução, tá, que a gente conhece, é a revolução em relação às comunicações. Quando a gente fala isso, lembre-se que só temos celular há 20 anos. Há 15 anos atrás não tinha internet. O que aconteceu? Isso entrou na vida da gente e não consegue mais sair. Parece um espírito obsessor. Certo? Né? Por exemplo, eu levo minha mulher junto todo dia para onde eu vou, porque tem celular. Ela consegue me, né, liga toda hora. A gente brinca assim, por quê? Porque alguém hoje consegue viver sem internet, sem celular, ainda mais vocês. A revolução tecnológica, né, ela entra sem pedir licença e quando viu já faz parte da extensão da sua vida cotidiana. Outras revoluções teremos, tá? Teremos a revolução da nanotecnologia, da biotecnologia, tá? Da comunicação do mundo em rede e da questão da sustentabilidade. Só que elas não vão atuar de maneira isoladas, elas também vão se combinar e podendo gerar outras revoluções. Uma delas aqui é da nano e da biotecnologia simultaneamente. Eu dou essa palestra aqui, que eu vou passar a vocês, eu já dou um ano e meio, 2 anos atrás. Quando eu fui pela primeira vez, eu tinha vindo de um congresso na Unicamp de cientistas malucos, e eles estavam falando, né, assim, o celular a gente está na geração 3G, a geração 4G já está pronta, só está esperando o ciclo de vida da 3G entrar em decadência. A 5G já está em fase de protótipo, a 6G já está em fase de estudo inicial para protótipo. E eles estavam discutindo a 9G. A 9G é uma lente de contato, você põe aqui no olho, e o pessoal, isso é mentira, eu consegui, ó, tá aqui, ó, isso aqui é um celular, gente. O celular, não sei, né? Mas assim, eu estou aqui conversando com vocês e estou lendo meus e-mails, ó, tá? Ó, vendo televisão, ó, entendeu? Então, o que acontece? Já estão nesse estágio, os caras estão no estágio.
Isso aqui é para implantação em 2030, 2035. Tá? Bem, dessas tendências, uma delas importante é a questão das redes sociais e mídias sociais. Redes sociais existem desde que o homem é homem, né? Desde que o ser humano é ser humano, ele trabalha, que o ser humano é um animal social. Então, nós trabalhamos em forma de rede. Mas o que acontece? Essas ferramentas, né? A gente brinca, o homem digitalis, né? Porque o homem, né, já totalmente digitalizado. O que acontece? O efeito das mídias digitais, eles vieram provocar uma aceleração do tempo, tá? E uma desapropriação do espaço. E o que isso vai impactar nas micro e pequenas empresas? A gente vai ver adiante. Tá? Alguns grandes paradigmas que nós tínhamos, né, no passado, até aqui agora, atualmente, poderão ser quebrados devido a essas ferramentas, quando essas ferramentas sociais começam a interagir no mundo econômico que nós vivemos. Tá? Então, certificação eletrônica, hoje, imposto de renda, né? Questão de emissão de nota fiscal, e por aí vai. Bem, o que acontece? Dos efeitos é o e-commerce. E daí? Qual o impacto do e-commerce? Eu não vou entrar aqui, que todo mundo sabe do impacto nos países, aqui é só uma tabela ilustrativa. Mas um grande paradigma está sendo colocado em xeque. Qual que é? Antigamente, a questão do comércio, a concorrência do comércio era só no local. Então, um armarinho era aberto, ele concorria com outro armarinho na mesma rua ou no mesmo bairro. Uma padaria, vice-versa. Tá? Uma loja de vestuário, uma sapataria. Com a introdução do e-commerce, começam as barreiras físicas que antes, por exemplo, um comércio de uma cidade não concorria, por exemplo, um comércio de uma cidade do Nordeste, não concorria com um comércio na cidade de São Paulo. Mas com o e-commerce, o que acontece? O Pedro mostrou a questão de logística, a questão de bens, né? A pessoa tem facilidade de comprar. Então, ele entra no site, em vez de comprar um pendrive no meu armarinho, eu vou comprar onde? A loja americana, em qualquer outro lugar, eu recebo em casa, pago cartão de crédito, e daí? E daí que isso vai mudar muito a questão da estratégia das empresas de comércio. Certo? Elas cada vez mais deverão incorporar o quê? Bens intangíveis, que eu não consigo colocar isso ainda no mundo virtual. Relacionamento, serviço, que a gente vai ver quais são essas tendências. Mas é importante, isso é um paradigma fortíssimo que pode ocorrer. Questão de logística, integração de cadeias produtivas, enfim. Só estamos no começo da revolução, tá, econômica no mundo digital e rebatendo no mundo físico. Hoje, o Pedro tem um dado, né, 75%, né, das empresas têm computadores, é isso, Pedro? 75% das empresas têm. Mas, assim, elas não utilizam ainda todo esse potencial. A gente consegue medir quantitativamente. Na hora que conseguimos medir qualitativamente, nós podemos também ter uma tendência de como vai crescer em velocidade esse mundo. Um outro ponto importante é o seguinte: os BRICS, né, estão em moda, né? Hoje é chique, né? O brasileiro está chique hoje no mundo, né? Mas, assim, na década de 2000 a 2010, o grande ator, continua sendo, foi a China, né? Para essa década, a Índia começa também a ter um papel de extrema relevância. É esperado para o Brasil, na década de 20 a 30, já um papel também relevante, como a China tem hoje. Então, nós temos um ciclo de crescimento aí, de longo prazo, muito grande, de oportunidades. Qual é o problema? Quando eu sofistico muito, o país começa a crescer, começa a aumentar a renda, eu começo também a mudar um pouco as minhas bases de comércio e de serviço. Daí vem que os serviços podem ultrapassar o comércio lá na frente, que é uma tendência. Você vai sofisticando o consumo, vai aumentando a quantidade de pessoas com melhor renda, enfim, a dinâmica econômica vai mudando. Tá? Então, isso é um ponto importante que as empresas têm que entender, e a missão da imprensa é o seguinte: o que esse ser BRIC vai impactar internamente? Porque, lembre-se, a MPE, ela não tem só uma função econômica, ela tem uma função social,
porque ela é a maior geradora de empregos desse país. A função social dela é muito grande. Um outro fenômeno também vai acontecer, isso já está sendo debatido, é muito interessante, tá? Vamos aprofundar, mas assim, o perfil, tá, da população vai mudando. Em 2050 nós teremos mais gente morrendo do que nascendo. O Brasil vai ter taxas já equivalentes às taxas de primeiro mundo. O que vai acontecer? Isso aqui é em 2005 a 2050. Eu vou ter uma massa de população, tá, de terceira idade, com uma expectativa de vida maior, com uma qualidade de vida maior, com hábitos de consumo que ainda hoje não são plenamente identificados, com necessidades de produtos e serviços que ainda hoje não são bem explorados. Tá? E nós estamos vivendo no boom demográfico, né? Então, assim, é uma coisa importante também, a gente aproveitar isso aí. Eu queria agradecer por hoje a presença de vocês. Amanhã teremos o Renato Fonseca, que ele é uma pessoa brilhante, vai falar de plano de negócio, complementa essa linha que a gente veio traduzindo, uma perspectiva econômica que o Pedro trouxe, uma perspectiva mais de mercado. Amanhã uma perspectiva do empresário. Tá? Então amanhã teremos um dia também intenso aí. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. A gente agradece, bom retorno na casa de vocês e a gente se encontra até amanhã. A gente vai apresentar um pouco para vocês como é o nosso dia a dia, o que o Sebrae tem, né, para oferecer para as pequenas empresas, para melhorar a gestão dessas empresas. Ontem a gente já ouviu falar de planejamento, da importância do planejamento estratégico, de estar aliado às tendências, ligado nas tendências. E hoje a gente vai mostrar um pouco do que a gente tem na atualidade como nosso portfólio. Quem vai apresentar para a gente é o Adriano Augusto Campos. O Adriano ele é pós-graduado em Marketing e Comunicação, especializado em Gestão da Inovação e Desenvolvimento. No Sebrae, ele atua na Unidade de Desenvolvimento e Inovação como gestor de produtos. Ele que vê todas essas tendências, ele e uma equipe, né, Adri, vê as tendências e traduz isso para melhorar a gestão das pequenas empresas. A gente vai ter 45 minutos de apresentação, depois a gente vai abrir para o debate, tá? 15 minutos. Então, cronometrando o seu tempo aí, tá? Tá bom. Obrigado, Eli. Boa noite, pessoal. Tem alguém aqui que é empresário ou não? Um empresário, mais alguém não? Tem alguém aqui que